Sejam bem-vindos a mais um episódio do Refúgio Autêntico, o podcast da Casa Autêntica. Quem tá falando com você hoje é a Yasmin e eu vou gravar esse podcast com ela, que faz tempo que não aparece aqui, hein? Já botei muito tempo. Comentários, apareça mais! Muito bom estar de volta. Oi, Lucila! Oi, gente, muito bom estar de volta neste podcast que eu amo, para falar de um tema que eu gosto muito também. Hoje o nosso tema costuma ser, gente, uma das maiores crises da existência humana e que todos nós sofremos em algum momento, enfrentamos em algum momento, que é o sentimento, a sensação, a fase, né, o momento de luto. Perdas que vão além da morte. Hoje a gente quer refletir um pouquinho do luto, não só apenas no sentido de morte, né, do morrer, mas das tantas formas de perder que fazem parte da nossa vida e que muitas vezes não são reconhecidas como luto, mas que nos levam a viver os mesmos processos pesados, processos de profundo sofrimento e que são invalidados muitas vezes como luto, né? Porque a gente falar luto, muitas vezes a gente já associa a questão da morte, né, Lucila? Isso mesmo. Eu gosto muito de falar, de estudar sobre esse tema, porque é algo que todos nós experimentamos, como tu bem falaste, em diversos momentos da nossa vida, e muitas vezes essas perdas nos colocam em um estado de luto. Não sei se tem um espacinho para eu falar sobre a minha experiência pessoal aqui. Com certeza! Eu comecei a estudar sobre esse tema em 2020, no início da minha graduação, e o meu interesse surgiu a partir de uma perda que eu vivenciei. Eu perdi o meu pai no início da pandemia pela Covid-19, e naquele momento, eu e o mundo inteiro, né, estávamos sendo atravessados por inúmeras perdas. E além da perda do meu pai, eu fui obrigada, né, a fazer faculdade online e viver esse período de muitas adaptações. Então, muitos planos que eu havia criado como uma boa estudante do primeiro semestre tiveram que ser repensados. E só nesse pequeno recorte da minha experiência, a gente já pode ver esses tipos de luto, né? Essas formas de sofrimento que nós vamos enfrentando ao longo da nossa vida, né? Perda do meu pai, mas também a perda dos meus planos e sonhos criados naquele momento e tiveram que ser refeitos. A perda até da nossa vida social naquela época, né? Agora, abrindo um pouquinho aqui para a tua experiência, né? Como foi para ti passar por todas essas perdas e ainda a gente teve uma maior perda que foi o convívio social, né? Que foi precisar ficar isolado dentro de casa. Foi difícil, mas o fato de ser algo compartilhado, uma experiência que não era só minha, claro que a perda, muitos não estavam vivendo a perda que eu vivi, né? Do meu pai. Mas era uma experiência geral ali, que as pessoas da minha turma também estavam vivendo, que a minha família estava vivendo, que todo mundo estava vivendo. Então, ser algo compartilhado, eu sinto que me ajudou a passar por esse período, mas exigiu muitas adaptações. A adaptação dos estudos, a adaptação da vida social. Eu lembro que nesse período eu fazia muitas chamadas de vídeo com os meus amigos, tinham aqueles aplicativos de filmes que você conseguia assistir com outras pessoas, os jogos online, enfim, tive que dar um novo significado mesmo, mas não foi fácil. E um dos pontos, né, que é até uma das coisas que a gente vai falar aqui, mais para o finalzinho, mas trazendo um pouco, que é a importância dos vínculos, né, Lucila? Como quando a gente está passando por um luto, como é importante com que a gente evite estar sozinho, no sentido de você tem que respeitar a sua dor, precisa respeitar os momentos em que você quer estar sozinho, mas como é importante, ao invés de eu ser forte sozinho, eu tentar ser forte com os outros, né? Então, assim, trazer as melhores e a maior quantidade de vínculos que você tiver para perto de você, né? Porque isso ajuda dentro desse processo de vivência que, como a gente está dizendo, não é só por morte, né? O luto é uma reação a uma perda significativa. A gente aprende isso muito com a professora Ana Clara Bastos,
que é uma professora, uma psicóloga, né, que trabalha muito com luto, com atendimento em luto, e ela traz isso: o luto é uma reação a uma perda significativa. Então, se você passa por um fim de um relacionamento, se você se afasta de alguém, se você muda de fase, se você muda de emprego, se você sai da faculdade, se você sai do colegial para ir para a faculdade, da faculdade para o trabalho, tudo isso tem processos de luto. Fora aqueles que são bem pequenos, né? E é interessante falar de lutos pequenos, porque pequenos entre muitas aspas, porque o que é dor para mim, né? O que é uma perda para mim pode não ser uma perda considerável para outra pessoa, né, Lucila? É muito comum as pessoas hierarquizarem a dor, né? Mas nós psicólogas bem sabemos que o que vale é a experiência do sujeito. Então não existe dor maior ou dor menor. O que é pequeno para um pode ser enorme, insuportável e muito doloroso para o outro. Então, quando a gente pensa em luto, a gente pensa também nessas perdas que geram sofrimento, porque são perdas significativas. Hoje, a cultura valoriza muitos lutos que são visíveis. A perda por morte, né? É a mais valorizada, é a mais considerada. Aceita também, né? Assim, mas você aceita. Você perdeu, o seu luto é válido. Isso, o seu luto é válido, mas, por exemplo, quando você tem uma perca por um fim de um relacionamento, isso não é validado culturalmente como uma perda, né? A gente escuta muito também comentários muito pelo contrário, né? Ah, não, isso é pouco, né? A gente encontra muito isso quando a gente vai conversar, até mesmo sobre suicídio, né? Ai, não, mas foi por isso. Mas para aquela pessoa era o maior sofrimento que ela estava carregando. Então, como a cultura também nos traz, né? Essa questão da valorização das dores, digamos assim. É curioso pensar, Yasmin, que o externo, que a cultura influencia muito na nossa saúde mental. Então, se eu olho no espelho, vejo algo na rede social, nas minhas redes sociais, me olho no espelho e não gosto do que eu vejo porque é diferente do que eu vejo nas minhas redes sociais, eu acho que eu tenho que mudar. Se eu vejo algo na rede social, olho para minha rotina e é diferente do que eu vejo, eu não estou satisfeito com a minha rotina, eu tenho que trabalhar menos, que passear mais, que ter mais tempo com a minha família, fazer mais coisas prazerosas. E se eu olho para a rede social e para o que a cultura e a sociedade me diz, e a minha dor não é reconhecida como um luto, eu também acabo não acolhendo o meu sentimento, a minha dor, acolhendo a minha experiência. E isso é muito problemático, porque eu sei o que eu estou vivendo, eu sei o que eu estou sentindo. Então, esse externo vai ter uma forte influência na nossa subjetividade, no nosso sentimento, na nossa experiência individual. E aqui a gente pode também pensar, né, nessa falta de apoio social, nessa desvalorização, né, nessa falta de valorização de alguns tipos de luto. Se você pensar, por exemplo, a pessoa perdeu um vizinho, que era alguém ali que vizinho há muitos anos, cresceu com você, né, e aquela pessoa faleceu. Você vai receber no máximo um sinto muito. E claro, a gente não pode esperar que o outro nos acolha e nos valide sempre. Mas isso demonstra bem o quanto existe essa falta de acolhimento para algumas dores nossas, né? Nesses vínculos afetivos não valorizados mesmo, né? Então é como se a gente não tivesse direito de lamentar algumas mortes, algumas perdas. Algumas perdas. Aqui a gente pode falar também sobre as perdas gestacionais. Vi vários casos nesse ano de famosas que, infelizmente, passaram por essa experiência de já estarem com a gravidez avançada, né, nos últimos meses e viverem perdas gestacionais. E, claro, por serem pessoas, figuras públicas, tiveram, né, todo um acolhimento nesse momento, mas quantas perdas a gente não vê, né, no nosso dia a dia. Não sabe. Não conhece, não sabe, e realmente aquela dor acaba sendo só da pessoa que perde, né? E a gente pode pensar também num término de relacionamento. Quantas coisas mudam? A rotina muda, tudo tem que ganhar uma nova configuração às vezes, né? Porque você tá acostumado ali a viver com aquela pessoa. Dividir atividades, a pensar e sonhar juntos, planos para o futuro. Enfim, quando você perde essa relação, né? Ou então uma amizade de muitos anos que se desfaz, né?
E tanto para você que sabe, né, e que convive com a pessoa que traz o luto, quanto para você que está passando, que está nos escutando, que está passando por um momento de luto, um dos pontos que te ajuda a validar isso é refletir o que eu perdi com tudo isso. Porque às vezes a gente não se toca, né, assim, do nosso próprio sentimento. Sabe que muitas vezes é com uma perda que a gente vai precisar se reconhecer, se reestruturar, mudar a rota da nossa vida, né? Às vezes você perde o provedor da casa, às vezes você perde um amigo muito querido para o qual você contava as coisas. Então, você vai precisar também se reconhecer em uma rotina sem aquela pessoa, sem aquela coisa, sem aquela situação, sem aquele momento. Semanas atrás, eu estava atendendo uma pessoa e parece uma coisa tão simples, mas a gente estava conversando e a gente passou muito tempo conversando porque o açaí preferido da cidade dela ia fechar. E ela estava tão triste, assim, porque eles já tinham anunciado que eles estavam fechando. Eles fecharam, assim, aos poucos, sabe? E aí, assim, ela estava tão triste porque ela estava vendo, tirando as prateleiras. Aí, outra semana ela ia lá, já não tinha tantas opções para completar o açaí dela. E aí, a gente conversando, ela trouxe, assim, para mim. Eu fiquei pensando que é uma perda significativa, porque na minha cidade, eu não tenho muita coisa para fazer, a não ser trabalhar e ir nesse açaí. Então, sempre que eu saía do trabalho, eu passava nesse açaí e comprava no açaí. Fazia parte da rotina dela, sabe? E assim, o quanto você já traz de perda quando você mora em outra cidade. No caso dela, ela morava em outra cidade, longe da família, né? Então, assim, a gente ter esse cuidado também de julgar, sabe? A dor do outro e a forma do outro de lidar com as coisas. Uma coisa que a Ana Clara Bastos, né, ela fala muito como autora e psicóloga, né, que trabalha do luto, e que eu concordo, assim, 100%. Ela diz que o luto não é superável, porque não se apaga um vínculo, não se apaga um sentimento, não se apaga. Então, um dos erros quando a gente passa por um luto é querer esquecer muitas vezes que aquilo aconteceu. Mas o luto, ele não é superável. O luto, ele é o processo saudável, é a reação diante dessa perda. E quando você é acompanhado dentro dessa reação, diante desse processo, tem muitas possibilidades de ser de maneira saudável, né? Quando você traz esses vínculos para perto de você. Então, não espere superar um luto. O luto já é o processo de perder, né? Porque há uma mudança de rotina, existe um vínculo, aquilo vai estar na sua história, né? Até mesmo aquela perda vai estar na sua história. Então, para você que está nos escutando e que às vezes está passando por um luto de muitos anos, né? De uma coisa que você não consegue superar. E aqui, atenção. Se essa falta de superação, entre aspas, né? Se esse luto dura a um ponto de você te paralisar, de você não conseguir realizar atividades, de você não conseguir dar seguimento à sua vida, né, conseguir realmente mudar essa rotina, você precisa, né, muito pontualmente de uma ajuda mais incisiva, mais técnica, mais acolhedora, mesmo de um psicólogo, de um profissional. Mas isso também não inclui se você estiver passando por um luto que não seja de tanto tempo, né? Você ter uma ajuda profissional. Mas também só atenção a esse momento, porque se te paralisa, então isso já é grandes sinais de que você precisa ser ouvido de outra forma, né? Ser acolhido de outra forma dentro desse processo dessa perda. Eu penso em uma perda significativa, eu penso em algo que, de alguma forma, vai mudar a minha vida em alguma proporção. Então, eu preciso dar a essa minha vida, a minha rotina, ao que fica um novo significado. E, claro, esse processo não é fácil. Mas eu gosto de falar para as minhas clientes que não é a dor que diminui, é a vida que cresce. Então, talvez aquela dor continue ali, daquele mesmo tamanho, né? Continue ali latente, mas eu continuo vivendo e na medida em que a minha vida continua, em que o rio da minha vida segue, eu vou encontrando ali
novas pessoas, vivendo novas experiências, fazendo novas escolhas, e a minha vida vai crescendo, vai continuando ao redor dessa dor, né? Eu gosto muito desse exemplo, né? Dessa ideia, porque reflete muito, né? A experiência de alguém que perde uma pessoa, alguma coisa. É importante lembrar também que o luto não é um processo linear, é um processo individual e é uma montanha-russa mesmo, né? Montanha-russa do luto. Quase todo mundo, assim, é muito comum saber das 5 fases do luto, mas ninguém conta que todas elas podem vir ao mesmo tempo, né? Para quem não conhece as 5 fases do luto, elas foram estudadas, conceituadas pela Elizabeth Kubler-Ross, que é uma psiquiatra, uma das primeiras a estudar sobre essa temática. E ela foi popularizada, essa ideia foi popularizada, e foi sendo modificada também, como tudo que é popularizado. E hoje as pessoas dizem 5 fases do luto, você precisa passar por todas elas, né? Agora você tá na negação e tudo mais. Mas, na verdade, ela quis falar e quis mostrar que essas são as emoções comuns nesse processo. A negação, a raiva, a aceitação, a barganha. E não necessariamente você vai passar por todas essas fases numa ordem específica. Essas idas e vindas emocionais, né, os dias bons e os dias ruins, eles vão existir, eles vão coexistir. Também estava acompanhando uma pessoa que perdeu um emprego que era muito desgastante para ela, né? Era muito exigente. E aí, por muito tempo, ela falou assim: poxa, mas eu me livrei. Ela falava: Yasmin, mas eu me livrei, eu tenho que estar feliz. Eu saí daquele trabalho, né? E eu falava assim: mas lá você exercia uma função, você era uma parte, então, por mais que você tenha se livrado, entre aspas, né, daquilo que não era tão legal, mas você também perdeu aquilo que era bom e que fazia parte daquilo, né? Então a gente tem os dias bons, tem os dias ruins, né? Os dias que a gente vai dar ufa, mas aqueles dias que a gente vai sofrer e assim, se permitam, né, chorar. Claro que você não vai ter muitas vezes que colocar a música maior bad do Spotify e ficar chorando lá não vai te ajudar tanto, né? Tem dia que você vai precisar sair de si mesmo. Mas chore, sinta, fale, busque um lugar, né? Que você possa falar, que você possa expressar essa dor, né? Porque o ritmo interno só você vai conhecer. Então, isso é muito importante também. Gente, outra coisa muito interessante é que dentro de todo esse processo, a gente precisa se respeitar tanto e se conectar tanto com a gente, que eu costumo perceber e dizer que existem 2 processos dentro do luto, né? Que é o processo de sentir, de se perceber, e o processo da reparação, né? Que é o processo de você entender, será que pronto, eu perdi ontem. Será que hoje é mesmo o momento de colocar as coisas no lugar, dar aquele upgrade e dizer, pronto, vida nova, tempo novo, agora eu vou ter que ser forte para lidar com isso. Você querer ser forte não é problema, mas você forçar que essa força entre dentro de você pode te prejudicar. Eu acompanhando sempre penso nesses 2 processos, sabe? Que é aquele processo inicial onde você mais sente a perda do que, sei lá, faz alguma coisa para resolvê-la. E depois o processo em que você chega o momento da reparação, né? Chega o momento em que você vai começar a ter mais atitudes que te levem para essa mudança de vida, né? Isso faz sentido também para ti, Lucila? Sim, em contrapartida, Yasmin, muitas vezes as pessoas querem nos dizer o jeito certo de viver esse período de luto, viver a nossa dor. E não necessariamente existe uma receita, uma forma correta de expressar e de enfrentar esse luto, essa perda. Para alguns pode ser a melhor opção, a melhor escolha, o que vai fazer a pessoa se sentir melhor, de fato, no outro dia, e trabalhar normalmente, né? E é isso aí, mas é importante que exista esse questionamento. Será que é uma fuga?
Será que eu estou querendo fugir do meu sentimento? Ou, de fato, essa é a melhor forma de enfrentar o que eu estou sentindo, de dar sentido à minha dor e de abraçar a vida que fica? Então, o enfrentamento é muito individual. Vale a pena mesmo se perguntar o que de mim eu perdi com essa perda. O que de mim se foi, o que está fora do lugar agora, o que essa pessoa, o que esse plano, o que esse trabalho, o que esse animal representava na minha vida, o que esse amigo representava na minha vida. E falar sobre o seu sentimento com um amigo próximo, com um familiar, com um terapeuta. Elaborar esse luto. O falar nos ajuda a elaborar esse luto. Escrever. Sim, muito. A escrita, para muitos, é uma ferramenta terapêutica. Vai me ajudar ali a pensar sobre a experiência que eu vivia antes e o que mudou a partir dessa perda. Permitir novas experiências também pode ser um grande recurso, assim, nesse tempo, né? Algo prático onde você vai ampliando, né, a sua visão, assim, das coisas, daquilo que você vai vivendo. Faz parte desse processo pessoal dessa reconstrução pessoal que a gente vai precisando ter depois da perda. É importante tentar cuidar também do corpo e da mente nesse processo, porque o luto consome a nossa energia física. Então, manter o básico: a alimentação, o sono, o movimento, talvez algumas coisas da sua rotina. Então, tentar minimamente manter o ritmo do teu corpo e da tua vida. Então, gente, hoje a gente falou sobre perdas que muitas vezes não tem velório, mas que deixam um vazio, né, na nossa vida. Como é importante nomear essas dores, permitir que elas existam. E se você que está aqui nos ouvindo, né, passa por alguma perda, está passando por algum momento de luto, envie uma mensagem pra gente aqui da Casa Autêntica. A gente pode ser esse apoio que você está precisando nesse momento. A gente também quer te dar uma sugestão, né, Lucila? Nós queríamos recomendar o filme Up, Altas Aventuras, uma animação conhecidíssima. Se você ainda não assistiu, assista. Que retrata a história do Cal, que perde a sua esposa Ellie e sofre muito com essa perda, mas também consegue, ao longo do filme, ir dando um novo significado para sua vida, realizar sonhos. É bem legal, assista. É isso aí. Essa tem outras indicações, né? Tipo, Comer, Rezar e Amar também é um filme super, assim, que é onde ela passa, né, por significativas perdas e reconstrói a vida aí. Então, bem bacana, outra indicação. A gente finaliza por aqui o podcast de hoje com essas sugestões para você. Se você gostou, né, deixa a gente saber que você gostou. Muito obrigada, Lucila, por aparecer aqui no nosso podcast. Venha mais vezes, que a gente gosta de lhe escutar, viu? Voltarei, foi uma grande alegria, uma honra. E é isso, a gente se vê na próxima quarta-feira. Tchau! Tchau, tchau! Os casos citados neste episódio são inspirados em atendimentos clínicos reais, mas os dados foram modificados para garantir o sigilo e a privacidade das pessoas envolvidas, em conformidade com o Código de Ética da Psicologia.